Obrigado aí pela presença de vocês. Vamos orar para a gente começar? Né? E pedir para Deus nos orientar aqui no nosso estudo, na nossa reflexão, sobre... nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a história da interpretação bíblica. O pessoal online me ouve bem aí? Só fazer um sinalzinho. Está ok, né? Obrigado. Vou começar aqui. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo dia de hoje, obrigado por esse meio de semana, todos aqui trabalhando com várias atividades, mas diversas pessoas se disponibilizaram a parar para refletir um pouco na Tua Palavra, refletir um pouco como a gente estudar esse livro incrível, esse livro sobrenatural que é a Bíblia. Obrigado pelo dia de hoje, te peço pela aula, que o Senhor nos abençoe e que Teu Espírito Santo fale conosco. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Opa, cadê? Dá para passar. Só um minuto. Então, continuando aqui, hoje a aula número 2, métodos de estudo bíblico e hermenêutica, tá? Então, está aqui a nossa agenda. Estamos ainda cumprindo, né? Semana que vem a gente não tem aula por conta do feriado, e aí só na semana seguinte a gente continua com o pastor Fernando, provavelmente, tá? Então, hoje, aqui os nossos livros de referência, interpretação bíblica antes e agora. Tá? A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que eu não sou um especialista desse assunto. E até confesso que por vários anos na minha vida eu negligenciei um pouco essa parte histórica, história da igreja, né? Até por eu fazer parte de uma comunidade que era batista também, mas não tinha tanto essa ênfase. E assim, até com o pastor Jefferson, eu comecei a... O pastor Jefferson é muito conhecedor aí dessa parte histórica, né, da teologia no Brasil, teologia no mundo, história da igreja, e eu percebo assim que, né, nesses últimos 3 anos que eu tenho caminhado aqui com o pastor Jefferson, eu percebo que é muito importante a gente conhecer um pouco dos nossos antepassados. Né? A gente chegou aqui nos ombros de outras pessoas que estiveram antes de nós. E a gente entender como chegamos aqui, né, é a questão da história mesmo. Né? É importante para a gente entender como, no nosso caso específico aqui, como pessoas elas interpretaram a Bíblia no passado, tanto pessoas individuais, teólogos importantes, né, do passado, assim como grupos, como que eles olhavam, como que eles interpretavam a Bíblia, de maneira que eu entenda esse processo e eu não repita determinadas situações, eu vou chamar de erros, tá, sem querer julgar ninguém, determinados erros que aconteceram no passado, de maneira que a gente não repita isso daí. Então, a gente vê como as pessoas interpretaram a Bíblia ao longo da história, que é o que nós vamos conversar hoje, tá? Eles nos dão um direcionamento, ele evita que a gente caia em problemas interpretativos que outras pessoas caíram, e quando esses problemas interpretativos eles aconteceram, como que as pessoas lidaram com isso no passado. Tá? Então, na tela, a gente tem aí um resumo do que a gente vai falar hoje. Então, nós vamos falar sobre a interpretação judaica lá na época, um pouco antes de Cristo, começando ali em Esdras, mas mais focado ali na época de Cristo e um pouquinho depois. Tá? Depois nós vamos falar do método de alegorização, como que isso surgiu e o que é isso. Depois, como os primeiros pais da igreja interpretavam a Bíblia. Eu vou falar um pouquinho da escola de Alexandria, escola de Antioquia. Depois, os últimos pais da igreja, a Idade Média, o que aconteceu na Reforma. A Reforma ela foi uma reforma muito hermenêutica, como eu interpretava a Bíblia, como a revelação de Deus. É um pouquinho da pós-reforma e a era moderna. Tá? E a ideia aqui é a gente, como igreja, né, acredita no método de interpretação literal ou histórico-gramatical. Tá? A gente vai falar um pouco sobre isso aqui. E quando a gente mostra o outro principal método que tem, que é esse de alegorização, a gente contrasta um com o outro, a gente consegue entender bem aquilo que a gente está falando. Tá?
Então, começando aqui um pouquinho aí o método de interpretação judaica. Então, só um ajuste aqui. A gente começou o nosso curso na semana passada falando sobre Esdras, né? Lá na época de Neemias, ele lendo a lei para o povo, explicando a lei para o povo. E Esdras, ele era um escriba. Além dele ser um sacerdote, ele era um escriba, tem uma imagem de um escriba aí. E o que o escriba fazia? Ele copiava o texto bíblico e replicava fazendo diversas cópias. Tá? Esse era o trabalho dele. Como a gente sabe que na época só tinha o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento ele é grande, era um trabalho assim que acho que levava muitos anos para o cara conseguir concluir ele, né? Fazer a cópia de toda a Bíblia nos manuscritos, tá? E tinham diversos escribas, e isso levou a eles, com o tempo, ter uma reverência muito grande pelo texto. Os escribas, eles acreditavam, e a gente também acredita, né, num certo sentido, né, que cada letra da Bíblia ela era inspirada, cada pontuação ela era inspirada. E aqui a gente tem um rabino do ano, que viveu ali em torno do ano 50 a.C. até 32, a gente não sabe exatamente, aí tem um rabino Akiba, ele fala que toda repetição, figura, paralelismo, sinônimo, palavra, letra, partícula, pleonasmo, e até mesmo a própria forma da letra, como você desenha a letra, porque no hebraico você consegue, né, desenhar de um jeito diferente a mesma letra, ela tem um significado profundo. Tá? E aqui, já na primeira atenção, né, eu não estou dizendo que o que está escrito aqui é correto, é inspirado, é bíblico. Nós estamos falando como ele enxergava, né, a Bíblia. E isso, assim, muito das coisas que eu concordo, algumas coisas que eu concordo, talvez a forma da letra eu não concordo. Né, mas a ideia é, assim, a gente entender como eles enxergavam. Tá? E os judeus, né, os fariseus principalmente, né, tinha lá os escribas, eles tinham uma reverência muito grande pelo texto bíblico na época de Cristo, tá bom? Então, nessa época, tá, os fariseus, que eram um grupo dentro do judaísmo, eles acabaram se organizando em duas escolas de interpretação. A escola de Hillel, tá? Hillel foi um rabino que viveu, ele era chamado de Hillel o Ancião, né, pelo respeito ao conhecimento que ele tinha, a senioridade que ele tinha das palavras, da Bíblia, né, das Escrituras. Ele viveu ali um pouco antes de Cristo, até um pouquinho depois de Cristo, e ele era uma pessoa conhecida pela humildade e pelo amor que ele tinha pelas pessoas. Ele tinha uma abordagem na interpretação bíblica que ela era um pouco mais flexível. Então, quando a gente pega lá os fariseus na época de Jesus, né, que tinha aquela questão rígida, ele era de uma linha que era um pouco mais flexível, ele era um cara um pouco mais popular, assim, ele queria trazer a Bíblia para um contexto que fosse fácil para as pessoas entenderem e viver aquilo ali. E tudo isso são motivações, até, eu acredito que válidas, né? E ele tinha uma apreciação maior ali pelos gentios, do que a outra linha que a gente vai ver na sequência aqui. Então, o foco dele na interpretação da Bíblia era misericórdia, paz social. Né? Ele focava mais assim, em como você vive do que prática religiosa. Né? E ele tinha a regra de ouro na forma negativa. Né? Qual que é a regra de ouro da Bíblia? Amarás e o próximo. Né? Então, amarás. O dele é a ideia da forma negativa era assim, como ele interpretava, era um resumo da lei para ele, né? Como que ele interpretava, ó, você não vai fazer para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Essa é a regra de ouro dele. Tá? É levemente diferente do que está na Bíblia. E essa escola de interpretação, depois do ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída, ela ganhou muita relevância. Tá?
Essa escola, né, o Hillel, ele tinha 7 regras que ele utilizava para interpretar a Bíblia. A gente não precisa entrar nos mínimos detalhes disso daqui, né? Mas está lá. Do menor para o maior. Então, por exemplo, aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. É uma lógica de interpretação. Se a coisa vale para o pequeno, ela vale para o grande. É analogia por equivalência, estabelecer uma regra geral como base. Eu não vou passar tudo isso daqui, porque a ideia é assim, ele tinha ele tinha algumas regras de interpretação que ele seguia, né, para poder interpretar o texto bíblico, tá bom? E aqui é o nome dele em hebraico, tá? Eu botei aqui, ó, Hillel. Só uma curiosidade ali no canto da tela. Em contraste com a escola de Hillel, a gente tinha essa escola de Shammai, tá? Shammai é contemporâneo de Hillel, tá? A gente não sabe a data exata ali, mas ele é contemporâneo. E ele era conhecido por ter um temperamento um pouco mais agressivo, tá? Isso é história, tá? Não sei, mas eu estou acreditando. E ele interpretava a lei de uma maneira um pouco mais rígida, né? Ele era um pouco elitista, assim. E ele era orientado ao templo e ele tinha uma cultura nacionalista. Como a gente fala nacionalista, porque nesta época o Império Romano ele dominava o povo judeu e ele tinha tinha uma corrente, né, dos farisaísmo lá que queria independência, queria se desligar de Roma, coisas desse tipo. Então ele era bem nacionalista e tinha um foco grande nas práticas religiosas, aquilo que a gente vê nos evangelhos de o fariseu lá seguir bonitinho, eles tinham diversas regras que, segundo eles, saíam da Bíblia, mas não estavam explicitamente escritas na Bíblia. Tá? E algumas pessoas aí até chegou ao ponto de dizer que uma lei se tornou duas, porque era a mesma lei, mas um interpretava de um jeito mais flexível, o outro interpretava de um jeito mais rígido, como quase que virou duas leis. E depois do ano 70, essa escola ela meio que ela caiu um pouco em decadência e a interpretação do judeu passou a ser mais pela escola de Hillel. Mas o que eu acho interessante dessas duas coisas aqui é que a gente pode observar um pouco disso hoje. Tem alguns grupos ou igrejas que elas têm uma interpretação da Bíblia que é mais rígida, né? E tem algumas que ela tem uma interpretação um pouco mais flexível, tá? E para a gente entender melhor o que eu estou falando aqui, vou colocar um exemplo da controvérsia do sábado, tá? Então, essa aqui é uma passagem que está em Marcos, mas ela aparece em outros evangelhos, tá? Em situações até diferentes. Então, noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Quem que é ele? Jesus, tá? Quem conhece o texto aí foi Jesus. Assim, alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, observaram atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Por quê? Porque o sábado era um dia sagrado e você não trabalhava, e aí o judeu ele dedicava aquele dia a Deus, que é o Shabat. E a escola de Shammai era bem rígida, tipo, você não podia fazer nada no sábado. Nada é nada. Nem fazer o bem. Então era uma coisa rígida, e se você infringisse aquilo ali, você estava infringindo a lei de Deus. Então existia a lei de guardar o sábado, mas uma interpretação era bem rígida, a outra era um pouco mais flexível, e é o mesmo texto. Jesus disse ao homem da mão atrofiada, levanta-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou, o que é permitido fazer no sábado, bem ou mal, salvar a vida ou matar? Então Jesus sabia o que estava no coração das pessoas ali, os fariseus, com relação àquilo. Eles estavam procurando um motivo para poder ir contra Jesus, para matar Jesus. Mas eles permaneceram em silêncio, eles não responderam. Eles fez uma confrontação, mas eles não responderam. Irado, olhou para os que estavam à sua volta, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem, estenda a mão, e ele estendeu a mão e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Aqui é um exemplo, né, de uma interpretação de um texto bíblico que ela foi além daquilo que é o objetivo da lei. Né? Em outra passagem ele fala
O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Né? Então, o sábado é um dia que para o homem descansar, é para o benefício do homem. Né? Isso é uma coisa interessante na Bíblia. A lei bíblica ela é feita em benefício nosso. Às vezes a gente fica assim, nossa, tem muita regra para cumprir, não sei o quê. Não é esse o objetivo. O objetivo da lei é ser benéfica. Então, a lei ela foi instituída para você não trabalhar 7 dias seguidos. Assim como muitas leis que a gente tem aqui é assim, né? Aliás, até a CLT é assim, né? Você só pode trabalhar 6 e tem que descansar 1. Né? Então, é por o benefício do homem. Tá? E era um dia que você, na cultura judaica e na lei de Moisés, você separava para dedicar a Deus. Tá? Mas isso foi levado a um extremo. E você, né, se você caminhasse mais que uma quantidade de... Você estava infringindo a lei, isso não tem na Bíblia. Ou se você fizesse determinadas coisas, você estava infringindo a lei do sábado. É como se eles regulamentassem a lei do sábado. Tem a lei e tem a regulamentação. Né? E o fariseu ele tentava regulamentar. Um regulamentava de um jeito mais flexível e outro de um jeito mais rígido. Agora, um segundo exemplo aqui. A questão do divórcio. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. Perguntaram, é permitido o homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Né? E aqui o qualquer motivo é por quê? Porque a escola de Hillel, que era mais flexível, ela permitia que o homem se divorciasse da sua mulher por alguns motivos. Né? E aí quando você olha a lista lá, não sei se é verdade, mas talvez seja, até assim, se ela errou a comida e ela não está te agradando, se você achou uma mulher mais bonita ou mais interessante, tinha lá as especificações do que podia ser feito. Quando os fariseus fazem esse tipo de pergunta, eles sabiam que tem um grupo que entende assim, tem um grupo que entende assado. E aí, Jesus, o que é o certo? O sábado é a mesma coisa. O que é um, o que é outro, né? E Jesus responde aqui, digo-lhes que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, está cometendo adultério. Então, ele já pegou e nesse caso, ele foi para o lado do Shammai, entendeu? E aí a gente já começa a ter um insight aqui. Para mim, isso é um insight. Às vezes a gente, né, defender uma determinada bandeira ou outra coisa, você pode estar certo em algumas coisas, mas provavelmente você não está certo em tudo. Né? E Jesus não é escola de Hillel, escola de Shammai. Jesus é o que é o correto, é o que é bíblico. Né? Então, aqui você já começa a desconfiar um pouco. Então, algumas coisas, eu começo a entender. Algumas coisas, sim, eu preciso ser um pouco mais rígido. Outras coisas, não. Agora, tem a sabedoria de Deus ali nisso. Né? E aí os discípulos, né, eles disseram, se esta situação entre homem e mulher, eu prefiro não casar. Né, meio que, pô, Jesus, você está pegando pesado. Né? Então, se eu casar, eu só posso separar da minha esposa se ela me trair. Se ela me trair, eu não posso. Aí Jesus, ele sabiamente responde, nem todos têm condições de aceitar esta palavra. Somente aqueles a quem isso foi dado. Ou seja, se você não quer casar, não case. Mas se você casar, é isso que você tem que fazer. Você tem que ficar. Aí tem uma discussão aqui no meio que eu não coloquei. Moisés deu carta de divórcio, não deu. A gente fala, coração duro, tudo. Então, assim, são dois exemplos que Jesus vai para um lado, outro, ele vai para o outro. Né? E a gente entende que aquilo que Jesus colocou é que é o correto. A regra de ouro. Né? O que é odioso para ti, não faças ao próximo. Escola de Hillel. Né? O que vocês acham disso daí? Está correto? Online eu não consigo ver. Se põe um joinha ali. Né? Eu diria que está correto, mas ele está incompleto. Entendeu? Porque, na verdade, né, o que Jesus ensina é que assim em tudo, façam aos outros o que vocês queiram que eles façam, pois esta é a lei dos profetas. A primeira frase, ela é mais passiva. Né? Eu simplesmente não vou fazer o que o outro gosta. A segunda frase, que é um versículo bíblico, ela já é mais ativa. Você tome a iniciativa de amar o outro,
assim como você gostaria que tivesse feito para você. Tá? E lá no começo do meu casamento, lá fazendo aconselhamento bíblico, eu aprendi uma coisa que é óbvio, mas você faz aquilo que o outro gosta e você não faz aquilo que o outro não gosta. E se os dois fizerem isso, vai dar muito certo. E é uma regra simples, né? Simples de entender, às vezes difícil de fazer. Mas é isso que Jesus está falando, né? Não é simplesmente eu não fazer o que o outro não quer. É um pouco a mais, né? Eu ter uma atitude positiva em relação ao meu próximo. Então, de novo, né? Não é escola de Hillel, não é escola de Shammai, é aquilo que Deus tem proposto para nós. Aqui um outro exemplo bíblico aqui. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Então aqui nós estamos falando de Atos capítulo 5, quando os apóstolos estavam pregando o evangelho logo depois do Pentecostes, e os fariseus ali queriam, os mestres da lei queriam se levantar contra essas pessoas, prender, matar. Existia um homem chamado Gamaliel, sabe, que era mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então, os apóstolos estavam perante eles, e pediu para retirar os apóstolos. Então, vamos conversar aqui. Quem que era Gamaliel, você sabe? Era o professor de Paulo. Tá? E a história, ela diz que Gamaliel ele era neto do Hillel. Não é certeza absoluta, mas ele seguia essa linha mais flexível. Ele era até descendente, provavelmente um descendente direto ali de Hillel. E ele é o mestre de Paulo. Tá? Então, qual foi a sugestão de Gamaliel para o pessoal? Né? Portanto, nesse caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-os. Se o propósito ou atividade deles forem de origem humana, vai fracassar. Muito sábio, né? Se for de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, porque vocês vão lutar contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Então, se essa iniciativa ela é humana, ela vai fracassar. Fica tranquilo. Você não precisa brigar, você não precisa ir. Né? Mas se for de Deus, você está lutando contra Deus. Isso não é uma boa coisa. Então, você vê que ele tem uma linha bem equilibrada, bem... Né? Vamos com calma. Super respeitado. Porém, o que é interessante? Ele foi mestre de Paulo. E o que Paulo fez? Perseguiu a igreja. Né? Então, o Paulo provavelmente foi lá na escola de Hillel, aí entra as individualidades também. Né? Mas ele fala que, eu sou judeu, nascido em Tarso da Sicília, criado nesta cidade, fui instruído rigorosamente por Gamaliel, zeloso, perseguir seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres, lançando na prisão. Então, ele seguiu a linha de Gamaliel, talvez ele era da linha do Hillel, mas ele não foi flexível com as pessoas. Então, eu achei bem interessante esse aspecto aí. Dúvidas, perguntas? Essa é a primeira tópico aí da aula. Tá? Então, alegorização. O que é isso? Tá? Alegorizar é buscar um significado oculto ou secreto por trás do significado mais óbvio do texto. Nessa abordagem, o literal é superficial e o alegórico é o verdadeiro significado. Então, as palavras, a gramática, a Bíblia, né, ela tem um sentido natural. As palavras têm um significado aceito por todo mundo que fala aquele idioma, tá? E isso seria a interpretação literal. O que é alegorizar? Eu entendo o significado literal, mas eu vou buscar no texto um significado que ele é mais profundo e, de fato, esse é o verdadeiro significado. Agora, isso é difícil. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou saber que aquele significado é o significado mais profundo? Tá? Então, por que isso aconteceu? Né? Então, olhando um pouco a história da filosofia grega na época do Novo Testamento, né? Os filósofos gregos,
eles interpretavam os escritos antigos deles, tá? Fala dos deuses gregos e tudo mais, principalmente ali de Homero e Hesíodo, não como textos literalmente verdadeiros. Por quê? Porque os deuses gregos eram cheios de distorções, né? Um ficava com o filho, eles tinham distorções de caráter. E os textos gregos, eles eram utilizados como base na educação grega. Então, muita gente, para poder dizer assim, não, isso aqui que você está lendo aqui no texto original lá de Homero, não é exatamente, isso tem um significado mais profundo. E eles alegorizavam o significado. Então, a filosofia grega, na época do Novo Testamento, alegorizava os textos antigos gregos dos filósofos famosos como maneira de instruir as pessoas da nova geração. Tá? O que aconteceu? A cidade de Alexandria, no Egito, depois que ela foi colonizada por Alexandre o Grande, ela era um local que tinha muitos gregos, a influência grega era muito grande. E também tinha um grupo de judeus que moravam ali. Então, a fim de que eles conseguissem, eles tornassem o Antigo Testamento mais aceitável para a cultura grega, eles alegorizavam o Antigo Testamento com um sentido apologético, um sentido assim, de defender aquilo ali, tá? E harmonizar a filosofia grega com as escrituras. Tá? Com certeza, né, a filosofia grega e a escritura ela tem pontos de contraste. Né? Então, os judeus de Alexandria, no Egito, eles tiveram essa abordagem. Tá? Então, por exemplo, Aristóbulo, no ano 160 a.C., ele tratava a linguagem antropomórfica. O que é antropomórfica? São aquelas coisas assim, a mão de Deus. Né? Então, a mão de Deus, ele e até faz um certo sentido, né? Quando ele fala assim, a mão de Deus, ele fala, não, Deus não é físico. A mão de Deus tem um sentido alegórico. Ela significa o poder divino, por exemplo. Tá? Então, algumas coisas, elas até fazem sentido, mas elas têm que estar dentro de um contexto. Mas eles levaram esse método de interpretação ao extremo. A gente vai ver alguns exemplos aqui. Aí, Filo foi o mais famoso dessa época aí. Ele já é ali do ano 20 a.C. até 50 e poucos. E ele tentou unir a filosofia grega com a revelação. E ele tem uma frase famosa, né? Usar as joias emprestadas do Egito para adornar o santuário de Deus. Então, eu vou usar ali a filosofia grega do Egito, ali, e vou tornar o texto sagrado mais colorido, mais bonito, mais apresentável para a cultura grega. E ele foi uma pessoa que fez muito isso. Então, por exemplo, aqui Sara e Agar, lá no Antigo Testamento, a Sara, a esposa de Abraão, e a egípcia, né? Elas simbolizavam a virtude e a educação. Jacó e Jaú, a prudência e a tolice. Né? A pedra de Jacó, que ele dormiu lá, o travesseiro, era a disciplina da alma. O Éden, ele era considerado a alma humana. Ele alegorizava o relato da criação. A árvore da vida era o temor do Senhor. A árvore do conhecimento do bem e do mal era a sabedoria. Então, ele começava a alegorizar. Ó, o que está lá escrito em Gênesis, não é que bem Adão e Eva, né? Aquilo ali é um simbolismo. Ele começava a dar um significado para as coisas que estão na Bíblia. Tá? Que, nesses casos aqui, nesses exemplos aqui, eu já acho mais difícil de você chegar nessa conclusão. Não? Por que Sara é a virtude e Agar é a... Mas a gente tem uma ilustração bíblica das duas. Tá? A gente vai ver mais à frente. Tá? Então, isso é a alegorização. Ficou claro? A alegorização, o método de interpretação alegórico, ele surgiu em Alexandria, no Egito, na época de Cristo. Tá? Então, essa é a informação que eu acho que é interessante a gente ter. Tá? Por conta da influência da filosofia grega naquele local, e tinha muito judeu e muito grego, eles conviviam, e um influenciou o outro. Os primeiros pais da igreja. Né? Então, esses teólogos, eles, bispos, né, pastores e tal, eles tinham a característica de citar muito o Antigo Testamento. Tá? E eles, na minha visão, corretamente entendiam que o Antigo Testamento ele
apontava para Cristo. Então, essa era a ideia. Eles pegavam o Antigo Testamento e falavam assim, esse Jesus que veio aqui é o Messias do Antigo Testamento. Tá? E eles usavam muito a tipologia bíblica para fazer isso. Alguém sabe o que é tipologia? Perfeito. Perfeito. É um ótimo exemplo. A tipologia ele é uma ilustração de um conceito, de algo mais importante que vai acontecer na frente. Então, por exemplo, né, isso não é direto na Bíblia, isso é uma interpretação. Por exemplo, Samuel, o juiz Samuel, ele tinha 3 ofícios. Ele tinha o ofício de juiz, que era governante, ele tinha o ofício de sacerdote, ele era sacerdote, e ele tinha o ofício de profeta. Tá? A única pessoa na Bíblia que eu vejo que tem os 3 ofícios ao mesmo tempo é Samuel. Porque Davi, ele era rei, num certo sentido, poderia até dizer que ele é profeta, ele escreveu a Bíblia, mas ele não era sacerdote. Moisés, ele era profeta, ele era um governante, mas ele não era sacerdote, o sacerdote foi Arão. E ele não quis ser sacerdote. Né? Então, o Samuel, ele é a única pessoa no Antigo Testamento que ele tem os 3 ofícios. A gente pode concluir que ele é como se fosse um tipo de Cristo. Por que um tipo de Cristo? Porque Cristo tem os 3 ofícios. Cristo, ele é rei, tribo de Judá, ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque, porque o sacerdócio tinha que ser da tribo de Levi, e ele era profeta, porque ele pregava a palavra de Deus. Então, Cristo tinha os 3 ofícios. Então, você fala assim, essa pessoa aqui, ela prefigura Cristo. Então, isso é o tipo. O Antigo Testamento é cheio de tipo. Tá? Então, esse que é o tipo. Então, o que os pais da igreja faziam? Eles pegavam esses tipos e eles utilizavam para mostrar que o Antigo Testamento estava falando de Jesus. Porém, esses tipos facilmente viravam uma alegoria. Então, eles começavam a utilizar tanto desse tipo de recurso que eles começavam a alegorizar. Então, você às vezes não encontra aquela conexão, mas você faz aquela conexão. Tá? Aquela conexão não é tão evidente. Ficou evidente a questão, por exemplo, de Samuel e Jesus? Então, é evidente, as 2 pessoas têm os 3 ofícios. Então, tem uma conexão aqui. Né? Ela é mais clara. Ela não é evidente, mas ela é clara. Depois que você entende, faz sentido. Algumas coisas não. Então, o que começou a acontecer ali nos pais da igreja eles entendiam, de uma maneira geral, eles interpretavam a Bíblia de maneira literal, mas eles alegorizavam utilizando os tipos e isso começou a alegorizar cada vez mais. Essa que foi a ideia. A gente tem esse documento aqui, que chama Epístola de Barnabé. Ela não é um documento bíblico. As pessoas atribuem ela a Barnabé, mas não dá para saber se foi Barnabé que escreveu ou não. Mas era um escrito que ele circulava pelas igrejas no Novo Testamento. Tá? E aí, por exemplo, ele dá uma interpretação aqui que quando o pessoal lá raptou Ló, né? O Abraão ele foi lá com 318 homens treinados para perseguir os inimigos. E aí, essa epístola de Barnabé, ela faz uma ligação que esses 318 servos de Abraão, eles são um tipo de Cristo. Por quê? Porque o número 300 é a letra T, que é da cruz, o 10 é o I, o 8 é o E é Yeshua, que é Jesus. Então, ele faz, esses 318 representam a cruz de Cristo. E aí, aqui é uma coisa muito forçada. Você começa a ver que as pessoas começam a procurar significado em coisas que talvez não tenha. E essa técnica de utilizar de número chama gematria. Ou seja, eu começo a procurar, faço uma numerologia bíblica e começo a encontrar significado dos números, um significado espiritual mais profundo no texto. Tá? Eu não interpreto desse jeito, vou falar por mim. Aqui eu já acho que é um pouco exagerado. Entendeu? Oi? Eu não consegui te ouvir. A Cabala é um segmento judeu que ele interpreta a Bíblia. Tá. Tem muito Sim. Peguei agora. Cabala, perfeito. Obrigado. De novo, boa contribuição. Eu ouvi falar, mas eu conheço pouco. Mas obrigado. Faz sentido o que você falou. Eu li recentemente sobre isso. Outro exemplo aqui. É como a árvore plantada à beira das águas correntes. Aqui é o Salmo 1:3, né?
falando do justo. E aqui ele faz né, falando da árvore e da água, associando ao batismo e à cruz. Tá? Então é o Salmo 1º, está falando do justo, é como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no seu devido tempo dá o fruto, mas ele faz uma interpretação adicional. Ele fala, isso aqui representa o batismo e a cruz. Então é a gente entender aqui onde que está indo, né? Justino Marte. O Justino Marte, com relação às esposas de Jacó, a Lia, ela representa o judeu, a Raquel representa a igreja, e Jacó representa Cristo, que serve a ambas. Então, assim, de novo, é uma interpretação alegórica, que é difícil, eu não consigo ver essa conexão no texto, mas ele fez. Tá? Quando, por exemplo, Arão e Ur eles sustentaram a mão de Moisés naquela guerra, né, representa a cruz de Cristo. Tá? E o Justino Marte, ele falava que o Antigo Testamento é relevante para os cristãos por meio da alegorização. Então, nessa época, existiam algumas pessoas que tinham resistência. Pensa que o cristianismo meio que saiu de dentro do judaísmo. Né? E os gentios, né, a igreja, ela não executava todos aquela parte legal, né, da lei, dos sacrifícios, do templo. Né? Então, algumas pessoas tinham dificuldade com o Antigo Testamento. E aí o Justino, não. Ó, o Antigo Testamento é relevante, mas você precisa entender o significado mais profundo daquelas coisas ali. Então, essa que é a ideia. O Irineu, a Bíblia deve ser entendida no seu sentido óbvio e natural. Ele também utilizou de tipos. Um exemplo dele é que os 3 espias escondidos por Raabe, na verdade são 2, mas ele falava 3, representavam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, e ele acreditava na regra de fé. Muitos desses primeiros pais da igreja, até mais à frente, as pessoas entendiam que a verdadeira exposição da Escritura deve ser aprendida pelos anciãos que podem declarar sucessão apostólica. Aqui começou a história da sucessão apostólica. Então, se você tem uma dúvida de como interpreta a Bíblia, na época dos apóstolos, você perguntava para os apóstolos. Os apóstolos morreram. A quem teve contato com os apóstolos? O Agostinho, sei lá quem. Beleza. Ele teve contato, então ele vai saber. Então, ele tem uma autoridade especial para dar uma correta interpretação da Bíblia. Esse cara treinou quem? Treinou fulano. Beleza. Então, eu tenho a sucessão apostólica. Eu consigo ir voltando e dizer, essas pessoas aqui foram cada uma delas treinadas, né, sucessivamente pelos apóstolos. Então, são pessoas que têm autoridade para dizer se aquilo ali está certo ou não. Tá? E, assim, pensando na cultura, né, faz um certo sentido, mas não é bíblico. Né, eu estou assumindo alguma coisa aqui. Tertuliano de Cartago. Né? As escrituras são propriedade da igreja. Aí já começa, né, a igreja é a guardiã das escrituras. Né? Ele achava que tinha que utilizar o sentido original, de acordo com o contexto. Ele também usava a regra da fé e ele alegorizou em alguns pontos. Então, nós estamos falando aqui dos principais. Né? Aqui é um exemplo, né, ele falando que a terra era sem forma e vazia, Gênesis capítulo 1, versículo 2. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, e essas águas aqui representam o batismo. Então, o pessoal começou a ver elementos do Novo Testamento no Antigo. Tá? Aí ainda o Tertuliano, né? As 12 fontes de água nas palmeiras lá, quando o povo estava no deserto. As 12 pedras do peitoral do sumo sacerdote. E as 12 pedras retiradas do Jordão, quando Josué passou com Israel lá para conquistar a terra prometida, elas não representam apenas, vou dizer assim, vou ser legal com ele, as 12 tribos de Israel, representam os 12 apóstolos também. Então ele faz essa associação. Então esse é um highlight, né, uma visão geral aí dos pais da igreja. E aí a gente entra aqui na questão das escolas de Alexandria e Antioquia. Tá? Então, já um pouco mais à frente, né, aí já não estou falando das pessoas que são judeus, já estou falando de pessoas que são cristãs.
Tá? O Clemente de Alexandria, ele acreditava que toda a escritura fala numa linguagem misteriosa de símbolos. Por quê? Ele vivia lá em Alexandria, ele foi influenciado por aquele método de interpretação alegórico daquele local, e a cidade de Alexandria passou a ser o pai, a mãe, seja o que quiser chamar, do sistema de interpretação alegórica. Tá? Então, toda passagem tem 5 significados. Então, é o histórico, doutrinário, profético, filosófico, místico. Então, o histórico é o literal, ninguém tem dúvida disso, tem um significado literal. Aí tem o doutrinário, que são aqueles ensinamentos morais e teológicos. Aí tem o profético, que inclui os tipos e as profecias. Aí tem o filosófico, que são as alegorias dos personagens bíblicos. E o místico, que são aquelas verdades morais e espirituais mais profundas que você pode tirar do texto bíblico. Então, um exemplo, os 2 peixes da multiplicação representam a filosofia grega. Tá? Então, um jeito de você incorporar ali a filosofia grega no texto bíblico. Então, aqueles 2 peixinhos lá, que não era para alimentar, que era para alimentar, ele dá um significado mais profundo que não tem no texto, né? Como se fosse a filosofia grega. Tá? O Orígenes, ele é o mais proeminente dessa escola. Então, Clemente, que veio, né, um pouco antes, contemporâneo dele ali, mas o Orígenes, ele é o mais proeminente. Ele acreditava que a Bíblia tinha 3 significados, literal, moral, espiritual, alegórico, né? E ele achava que o literal era para o corpo. Nesse versículo aqui, ó, o próprio Deus da paz santifica inteiramente todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis. Ele entende que o significado literal aqui é o corpo, o significado moral é a alma e o espírito é o significado mais profundo e alegórico. Ele começa a fazer algumas interpretações, tá? O Orígenes, ele foi bastante influente nessa linha de pensamento. Então, a Arca de Noé representa a igreja. O pastor até um dia ele fez uma ilustração usando a Arca de Noé, mas ele não falou exatamente. Ele falou assim, ó, é melhor estar dentro da arca ou fora da arca? Ele falou, é melhor estar dentro da igreja ou fora da igreja? Faz todo sentido, né? Então, o Orígenes, ele já foi bem categórico. A Arca de Noé é a igreja. O Noé é Cristo, o pastor não falou isso, né? Noé é Cristo. A Rebeca tirando a água do poço é você beber diariamente das escrituras, lá quando ela tira a água do poço e entrega o servo de Abraão. E o jumento da entrada triunfal é o Antigo Testamento. Aí começa a extrapolar, vamos dizer assim. E a gente tem, em contrapartida à escola de Alexandria, a gente tem a escola de Antioquia, né, que é a igreja lá que o Paulo saiu para as missões, tá? Mas isso é depois. Então, a escola de Antioquia, ela é uma tradição interpretativa, ela não é limitada à cidade de Antioquia, tá? Mas tinha muitos teólogos dessa cidade que adotavam esse método de interpretação, e era um local influente no início do cristianismo, assim como Alexandria, tá? E eles enfatizavam o significado histórico e literal das escrituras. Eles tinham um apreço pelas línguas originais. Uma vez que eu vou no significado histórico e literal, a língua original passa a ser importante para mim. Eu preciso entender aquilo da língua original. Eles acreditavam na tipologia e profecia, e eles entendiam que a tipologia conectava o Antigo Testamento com o Novo Testamento, e a interpretação literal inclui a figura de linguagem. Tá? Eu não vou dizer que a gente é a escola de Antioquia, mas muito do que está aqui a gente entende que é isso mesmo. Tá? Então, naquela época, no cristianismo, você meio que tinha 2 vertentes. Você tinha uma da escola de Alexandria e uma da escola de Antioquia. Aqui estão os teólogos famosos aí da época. Você vê que começa ali no 2º século, 3º século, e vai até 4º, 5º século ali. Tá? Teodoro de Mokuestia foi bem famoso. João Crisóstomo. João Crisóstomo, nos escritos dele, fez 7.000 citações do Antigo Testamento, 11.000 citações do Novo Testamento. Né? Pensando que você não tinha computador, não tinha, né? Então, é incrível. Era uma pessoa que tinha um apreço muito grande pela Bíblia. Então, o que é o método literal ou histórico-gramatical de interpretação? Aquele que atribui a cada palavra o mesmo significado básico exato que teria no uso normal, ordinário, costumeiro,
seja empregado na escrita, na fala ou no pensamento. Então, ou seja, o que está escrito na Bíblia é aquele que é o significado normal que todo mundo conhece. Ninguém tem dúvida. Todo mundo sabe o que é amor, todo mundo sabe o que é, né, e o significado da Bíblia é aquele. Tá? A gente chama histórico-gramatical para dar ênfase que o significado ele deve ser determinado dentro das condições históricas e gramaticais daquele texto. Tá? Faz sentido? Dúvidas? Últimos pais da igreja. Então, aqui a gente tem o século 5, 6 depois de Cristo, né? Jerônimo, Jerônimo foi a pessoa que traduziu a Bíblia para o latim. Tá? Então, a versão oficial da Igreja Católica, eu acho que até hoje, que é a Vulgata Latina, quem fez a tradução dela foi Jerônimo, tá? Mais ou menos nessa época. Jerônimo, ele seguiu Orígenes na interpretação alegórica. Depois, com o tempo, ele ficou um pouco mais literal. Tá? Então, ele foi uma pessoa também influente, ele fez a Vulgata, né? Ele traduziu a Vulgata. Vicente de Lérins, a doutrina autêntica é aquela que foi criada, e ela foi crida em todo lugar, sempre e por todos. O que ele está falando aqui? Como é que eu vou saber aquilo que é verdade? O cristianismo já tinha andado um pouco mais até então. Aquilo que todo mundo acredita, universal, aquilo que sempre foi daquele jeito, antiguidade, continuidade, e que é um consenso, isso que é a doutrina autêntica. Tem um certo sentido nisso, mas, né, era o jeito que ele entendia. Isso inclui os concílios ecumênicos e a interpretação dada pelos primeiros pais da igreja e mestres reconhecidos. Tá? Então, aquilo que foi definido em concílio, essa época que já houve alguns concílios que a igreja fez, era a cláusula pétrea, né, sei lá, a trindade foi estabelecida num concílio. A cláusula pétrea, eu não vou mais discutir isso aí, entendeu? Tipo, todo mundo, faz sentido até hoje pra gente, né? Isso uma conversa com um grande amigo meu um dia desse, foi isso aí. Eu falei, isso que nós estamos falando aqui faz 2000 anos que as pessoas acreditam nisso. É meio que, como é que eu vou encontrar novidade nisso? Né? Meio difícil, na minha visão, né? Então, a doutrina, por exemplo, da Trindade é uma dessas. Que é uma doutrina difícil de entender. Se for olhar assim. Mas ela, para mim, cai nesse caso aqui. É uma coisa que todo mundo crê, todas as denominações cristãs acreditam nisso há muitos anos. Todo lugar aqui, do outro lado do mundo, não tem muita dúvida nisso daí. Tá? Agostinho. Agostinho é um teólogo que ele é interessante porque ele, tanto o pessoal protestante quanto o pessoal católico tem ele em autoestima, né? Antes de existir isso. Tá? Então, ele usa a alegoria como solução para os problemas do Antigo Testamento. Ele acredita que a autoridade hermenêutica é estabelecida pela regra de fé, aquela regra que a gente falou antes, tá? De sucessão apostólica e tudo mais. Mas ele também fala da analogia da fé. O que é isso? Que você utiliza a própria Bíblia para interpretar a Bíblia. Então, você complementa. Textos que não são tão claros num lugar, eu utilizo o outro que isso faz um certo sentido. Tá? Mas ele utilizava-se do meio de interpretação alegórica. Se eu não me engano, acho que o Agostinho, que ele tinha dúvidas, por exemplo, se o Apocalipse devia estar na Bíblia. Eu não tenho certeza, mas acho que ele era um desses. Ele tinha dificuldade com o Apocalipse. Tá? A tarefa do expositor é determinar o significado das Escrituras e não atribuir um significado a ela. Isso eu concordo. Ou seja, eu não vou atribuir um significado, eu vou tentar entender o que Deus quis trazer naquela passagem, naquela situação. Tá? João Cassiano da Sítia. Ele foi o primeiro proposto desse método quádruplo de sentido da escritura. Então ele falava assim, que a escritura ela tem um sentido histórico, alegórico, tropológico, que é a mesma coisa que moral, e anagógico, lógico, que é o secreto.
Então, veja que isso aqui são variações da mesma coisa, né? Então, lá o que tem 3, né, é variações, o que tem 5, são variações da mesma coisa, é um jeito parecido de pensar. Tá? Então, aqui o histórico é a letra, ela ensina os fatos, a alegoria ela ensina o que você vai crer, a moral ela ensina o que você vai fazer, e o secreto é aquele que direciona a sua vida, para onde você vai e tudo mais. Tá? Então, esse método esses 4 sentidos da escritura, ele ficou vigente por muitos anos, ele entrou na Idade Média, e ele só caiu com a Reforma. A Reforma é que não aceitou mais isso daqui. Um exemplo aqui, tá? Então, a cidade de Jerusalém na Bíblia, do ponto de vista histórico, ela é a cidade dos judeus. Do ponto de vista alegórico, ela é a igreja de Cristo. Do ponto de vista moral, ela é a alma humana. E para onde eu estou indo, no final das contas, ela é o céu. E o céu está na Bíblia, tá? Nova Jerusalém. Né? Então, você dá um significado adicional para cada camada ali, para as coisas da Bíblia. Né? Então, a Idade Média. Eu sei que é muita informação. Tá dando para acompanhar? Tá bom, bastante coisa. Idade Média. Tá? A Idade Média ela é marcada pela tradição da igreja e pelo método de interpretação alegórica. Tá? E o sentido quádruplo da escritura que a gente acabou de falar aqui. Então, toda a Idade Média, o método de interpretação vigente era esse aqui. Tá? E o que é tradição da igreja? Já na Idade Média, a igreja, usei igreja, porque a igreja chamava-se de igreja católica, não é exatamente a igreja católica de hoje, mas é a igreja católica. Né? Ela entendia que aquilo que era verdade era estabelecido pela tradição da igreja e pela interpretação das escrituras. Isso existe até hoje no catolicismo. Né? Então, a reforma é sola escritura. Né? Eu tiro a tradição, eu diminuo a tradição. E eu ponho a escritura como regra de fé e prática suprema. A Igreja Católica, ela já equipara. Tá? Eu estou falando do meu jeito, posso não estar sendo preciso aqui, porque eu também não estudei ali a teologia católica. Mas até onde eu entendo, né? Você tem um peso na tradição. Eu entendo que um não deve contrariar o outro, mas existe um peso na tradição. Então, coisas que foram criadas. Por exemplo, se eu não me engano, o purgatório ela é uma doutrina que é da tradição. Você não tem isso na Bíblia. Tá? A Bíblia é omissa, ela não fala de purgatório. Mas a tradição católica, da Igreja Católica, ela entende que o purgatório é um local que ele existe e ele é intermediário entre aqui, não, isso vem da tradição. Isso tem tanto peso quanto o que está escrito na Bíblia. E, num certo sentido, não contradiz. A Bíblia não fala, a Bíblia não afirma isso. E a gente, interpretando, a gente não entende que isso aqui existe. Mas é uma coisa que veio da tradição. Tá? Então, a Igreja Católica, nessa época, ela passou a ter, vamos dizer assim, um certo domínio da interpretação bíblica. Porque a igreja era guardiã da Bíblia, ela era guardiã da palavra de Deus, ali já estava bem organizada a igreja nessa época, e né, os padres, o Papa, os bispos, eram as pessoas que tinham o estudo e a condição de fazer a interpretação correta da Bíblia, e eles utilizavam o método de interpretação alegórica. Então aqui Gregório Magno, por exemplo, que foi um Papa, ele faz uma alegoria no livro de Jó. Eu botei o Papa aqui para representar esse período todo, um domínio ali da Igreja Católica. Tá? Os 3 amigos de Jó representavam as pessoas heréticas. Ele fez os 3 amigos ali que ficavam tipo contra Jó. Né? Os 7 filhos, os 12 apóstolos, não consigo ver, mas 7, 12. 7.000 ovelhas são os pensamentos inocentes. 3.000 camelos são as noções vãs da vida. 500 pares de bois são as virtudes e 500 jumentos são inclinações lascivas. Então, ele alegorizou o texto de Jó, dando um significado alegórico que não é direto no texto. Tá? A gente respeita, né? Eu vejo um pouquinho diferente aí. Pois é. Coitado, né? O Beda, o venerável, ele fez uma alegoria na parábola do filho pródigo.
Então, ele fala que o filho representa a filosofia do mundo, o pai representa Cristo e a casa do pai representa a igreja. Tá? Então, é uma alegoria na parábola do filho pródigo. A gente tem aqui o Rabano Mauro, as 4 rodas da visão de Ezequiel são alegorias para a lei, os profetas, evangelhos e o apóstolo. Então, lá aquela visão que a gente falou aqui, né, uma vez, daquelas 4 rodas que estavam rodando e foi saindo da cidade de Jerusalém e tal, isso dá um significado mais profundo para cada roda. A lei, os profetas, os evangelhos e os apóstolos. Então, os apóstolos eles eram em alta consideração aí pela igreja. Tá? Rashi foi um literalista judeu nessa época. Então, não teve o método predominante, ele era o alegórico, mas ele tinha alguns teólogos ainda que entendiam que o sentido literal deve prevalecer, independente do que isso signifique para a tradição. Ele fez uma afronta ali, né? Ó, cara, o que está na Bíblia, está na Bíblia. Se está contrário à tradição, se está em acordo com a tradição, está tudo certo. Se está contrário à tradição, o que está na Bíblia prevalece. E é o sentido literal. O jeito de você, às vezes, harmonizar é você alegorizar. Então, tem uma tradição, ou tem uma filosofia grega, ou tem alguma coisa, mas isso não bate com o que está escrito literalmente na Bíblia. Então, eu alegorizo e eu faço isso aqui encaixar um com o outro. Tá? E ele fala, isso aqui não. Na visão dele, né, o sentido literal deve prevalecer, independente do que significa para a tradição. Se a tradição estiver errada, a tradição está errada. Acabou. Tá? Então, é um jeito de pensar, que é o jeito dos reformadores. O Hugo, Ricardo e André, da Abadia de São Vítor, em Paris, eles foram conhecidos como victorinos, por conta da onde eles estudavam. E eles acreditavam no sentido histórico literal das escrituras. Então, também um grupo de teólogos, e, né, de uma escola, de uma abadia, de uma igreja, entendiam o sentido histórico literal das escrituras. Então, não era unanimidade. Era muito forte, porque a Igreja Católica, nessa época, ela era forte. Ela é forte até hoje, né? Vamos dizer assim, mas tinha muita influência. Né? Então, foi um método dominante. Tomás de Aquino, também um dos teólogos mais famosos aí da história da Igreja, ele acreditava no sentido literal básico, mas ele também acreditava num sentido espiritual que era construído a partir do sentido literal. Então, parecido aí. Mais um outro exemplo aí, Nicolás de Lira, ele rejeitou a Vulgata Latina, porque a Vulgata Latina não era uma versão bíblica no texto original. Ele estudou o Novo Testamento em hebraico, e ele não conhecia o grego. Tá? Mas ele rejeitou. E, inclusive, um dos documentos da Contra-Reforma da Igreja Católica era isso aqui. Se você rejeitar a Vulgata, anátema, você está excluído da igreja, você não faz parte da igreja. A Vulgata é a versão oficial da igreja. Eu não tenho nada contra a Vulgata, é porque eu li a Bíblia em português, né? Então, mas a coisa, ela se inflamou, né? E ele influenciou Lutero. Tá? Lutero foi influenciado por ele. John Wycliffe, ele foi o primeiro tradutor da Bíblia em inglês. Tá? Ele acreditava que a autoridade da Escritura para a doutrina e vida cristã, ele se opôs à autoridade da Igreja Católica. Ele tinha regras para interpretar a Bíblia. Então, ele tinha que ter um texto confiável, aí tinha a questão de tradução, a Vulgata, talvez ele traduziu do original. Eu preciso compreender a lógica da Escritura, comparar partes da Escritura entre si e ser humilde, buscar que o Espírito Santo possa te instruir. Para mim faz sentido o que está aqui. Tá? Então, John Wycliffe, deve ser assim que fala. Não sei como é que fala. Tá? Reforma. Perguntas até agora? A reforma, o lema com relação a essa parte, né, de interpretação é sola escritura, somente a escritura. A Bíblia é a única autoridade de fé e prática. A Bíblia tem um sentido literal único, simples, genuíno e certo. É isso que... Ou seja, eu não tenho 4 sentidos na Bíblia. Eu tenho um,
e ao sentido literal. O sentido literal, ele admite figura de linguagem, ele admite analogias, mas ele é o sentido único. Tá? Eu não tenho quatro. Aqueles 4 sentidos que era predominante nessa época, ele rejeitou. Não, a Bíblia tem um sentido só e é o literal. Todos os outros são apenas opiniões duvidosas e incertas. Isso aqui é forte, mas ele tem um sentido. Né? Que eu, por exemplo, tenho dificuldade com o método alegórico. Como é que você sabe que aquilo é aquilo? Você não tem uma regra para fazer aquilo ali. Você não tem... Né? Eu consigo entender essas analogias, principalmente as que tem na Bíblia. Do tipo, mas o alegórico, ele dá margem para você ter interpretações diversas. Se a gente sabe que pessoas que interpretam a Bíblia de maneira literal, eventualmente elas têm uma divergência de opinião, uma coisa ou outra. Mas é muito mais harmonizado. Se você pegar pessoas que têm o mesmo jeito de interpretar, elas chegam a conclusões parecidas. Elas podem, talvez num detalhe ou outro ali, ser diferente, né? A gente vai ver um exemplo aqui, mas é mais harmônico. Agora, o alegórico, ele vai gerar uma infinidade de interpretação. E aí começa a ficar difícil de saber o que é o quê, porque você não tem, você está alegorizando. O Renascimento, que aconteceu nessa época, ele foi um movimento cultural que ele, dentro desse movimento, ele retomou a antiguidade clássica. Então, nessa época, houve um aumento do interesse, não por causa da Bíblia, igreja, nada disso, mas houve um aumento pelos textos antigos e o texto hebraico e grego da Bíblia se encaixa nisso daí. Tá? E, por conta dessa reforma, houve-se uma perda no controle sobre a interpretação. A interpretação que ela era meio que dominada pela igreja, na reforma, né, você fala assim, não, a tradição ela está abaixo da Bíblia, não é que eu desprezo completamente a tradição, mas ela está abaixo da Bíblia, né, a Bíblia está acima da tradição. E uma outra coisa que era a regra de fé, né, somente a igreja, aqueles que têm sucessão apostólica, você pegar lá a igreja católica, quem foi católico seja melhor que eu. Tem uma linha de sucessão lá do Pedro que chega até o Papa de hoje. Né? Então, se você não está dentro dessa linha de sucessão, você não tem autoridade para interpretar a Bíblia. Porque quem tem que interpretar a Bíblia é a instituição igreja. Ela que dá a interpretação fiel, né, e você segue. Aqui na reforma, não. Se eu consigo ler a Bíblia, eu posso interpretar a Bíblia individualmente. Eu tinha essa questão também na reforma. Tá? Então, Martinho Lutero, ele usa umas... Eu botei umas frases dele aqui que é até forte. Mas, ó, quando eu era monge, eu era especialista em alegoria. Eu alegorizava tudo. Né? Mas depois de lecionar sobre a Epístola de Romanos, eu passei a conhecer a Cristo e eu vi que Cristo não é uma alegoria. E eu aprendi o que é Cristo. Começou a se questionar. Alegorias são especulações vazias. Visão de Lutero. As alegorias de origem não valem tanto quanto sujeira. Já me pegou mais pesado. Alegorizar é fazer malabarismo com a escritura. Isso são pedaços de textos dele. Tá? Alegorias são desajeitadas, absurdas, inventadas, obsoletas, trapos soltos. Então ele era bem categórico ali, né? Alemão, né? Pá, não acho que isso é bom. Não. As escrituras devem ser mantidas em seu sentido, significado mais simples possível, compreendidas em seu sentido gramatical e literal, a menos que o contexto claramente proíba. Ou seja, ele aceitava a figura de linguagem, mas tinha que partir do texto. A alegoria se tornou mandatória, né, na igreja. A alegoria pode levar ao orgulho, né, era a visão dele, porque se eu consigo dar um significado mais profundo na Bíblia que você não enxerga, eu sou uma pessoa especial, eu começo a ficar orgulhoso com aquilo ali. Mas ele também alegorizou, ele falou que a Arca de Noé era uma alegoria para a igreja. Tá? Ele fez uma alegoria nos escritos dele. Tá? Mas ele era veementemente contra isso. Tá? E assim, eu entendo que
alguns escritos é possível de se ter alegoria, não acho que é impossível, né? O Apocalipse tem bastante alegoria, né? A Babilônia representa o sistema do mundo, é uma alegoria, está usando, mas o próprio texto te leva a isso. Você vai lendo o texto, você fala, não, ele não está falando da Babilônia país, né? Ele está falando de um sistema mundano que é representado pela Babilônia. É uma alegoria, uma espécie de alegoria, uma analogia, vamos dizer assim, né? Então, João Calvino, né, também um dos teólogos mais conhecidos do mundo, de Genebra, ele rejeitou as interpretações alegóricas, ele via na escritura a natureza cristológica, meta-interpretação histórico-gramatical, exegese ao invés de exegese. Então, exegese, eu vou no texto e eu tiro do texto o significado. O exegese, eu imponho aquilo, meu significado no texto bíblico. Não, o ponto de partida é a Bíblia. É uma valorização. A Escritura interpreta a Escritura. Quem é crente há mais tempo aí, vai à igreja e tal, você ouve muitas coisas, né? Ah, a Escritura interpreta a Escritura, dessa época aí. O Eurico Zinglio, de Zurique, contemporâneo também lá do Calvino, todos que dizem que o Evangelho não é nada sem a aprovação da igreja erram e lançam a reprovação sobre Deus. Aqui ele está combatendo que a interpretação do Evangelho é acessível às pessoas. Né? Eu não dependo da igreja para entender o que está na Bíblia. É isso que ele está dizendo. Porque nessa época era assim, você dependia da igreja para ter a interpretação. E pensa que também é uma época que a gente está tendo a imprensa. Né? E a Bíblia está sendo copiada e está ficando mais acessível. Né? Então, o contexto que eles viviam. Né? Então, assim, cara, eu não preciso da igreja para interpretar. Eu consigo ler a Bíblia e entender o que está lá. Essa aqui é a ideia. William Tyndale, também um tradutor da Bíblia em inglês, a Bíblia tem apenas um sentido, que é o sentido literal. Ele fez a cópia o primeiro lá, ele não traduziu a Bíblia inteira. Esse aqui já traduziu a Bíblia inteira e já imprimiu, já foi na época da imprensa. Tá? Concílio de Trento. Tá? Então, o Concílio de Trento, ele foi um concílio que aconteceu entre 1545 e 1563, que a gente chama de Contra-Reforma. Então, a igreja se reuniu, né, a igreja católica, e ele fala aqui, ó, uma das que está publicada, aí você acha lá no site do Vaticano, ó. Essa verdade e disciplina, que ele está falando do Evangelho, são contidas em livros escritos, a Bíblia, depois ele põe a lista dos livros, em tradições não escritas. Então ele está reafirmando, ó, a verdade do Evangelho, ela está na Bíblia, mas ela também está na tradição. Tá? Um outro aqui. O Concílio de Trento decreta que ninguém, fundado na perspicácia própria, em coisas de fé e costumes necessárias à estrutura da doutrina cristã, torcendo o seu talento é desejo, critério, a Sagrada Escritura, ouse interpretar a mesma Sagrada Escritura contra aquele sentido que sempre mantém a Santa Madre Igreja, a quem compete julgar sobre o verdadeiro sentido da interpretação das Sagradas Escrituras, ou também ouse interpretá-las contra o unânime consenso dos padres. E aqui em cima ele fala um pouquinho que era contra aquelas pessoas que estavam contra a reforma. Estão dizendo que a interpretação é da igreja e que é a igreja que detém a correta interpretação das escrituras. Tá? Fala um monte de coisa aí, tá? Eu peguei esses dois aí. Pós-reforma, estava acabando. Tá? Confissão de Westminster, né? É bem famosa também, foi aprovado no parlamento inglês em 1647, no parlamento escocês em 1649, fala que a regra infalível de interpretação das escrituras é a própria escritura. E, portanto, quando há uma questão acerca do sentido verdadeiro de qualquer passagem da escritura, que não é múltiplo, ou seja, eu não tenho múltiplos sentidos na Bíblia. Eu tenho um sentido que é o sentido verdadeiro. Esse sentido deve ser buscado e conhecido por meio de outros lugares que falem mais claramente, ou seja, a própria Bíblia. A Bíblia é a regra de fé e a Bíblia interpreta a Bíblia. É isso que a confissão de Westminster está falando. Tá? E passou a valer a igreja anglicana nessa época aí. As escrituras devem ser interpretadas como qualquer outro livro. Essa fase famosa. O que está querendo dizer aqui? Cara, a Bíblia ela é um livro. Ela é um livro divino, humano, mas ela é um livro. Eu vou respeitar a gramática do livro. É isso que ele está falando.
Jacó Armínio, tá? Ele valoriza a gramática, contexto e línguas originais, mas ele tem uma visão diferente de Calvino sobre a soberania de Deus e a vontade humana, e ele tem uma ênfase no livre-arbítrio do homem e na sinergia quanto à salvação. Isso que é bem conhecido, né? Calvinismo, arminianismo, mas aqui, só para a gente dizer, apesar das pessoas usarem o mesmo método de interpretação, em alguns pontos mais específicos, a gente ainda está sujeito a cair em interpretações diferentes. Ou seja, não é tão simples. Né? Mas pietismo, ele foi uma reação, depois da reforma, ao dogmatismo, formalismo e teologia de meras palavras e credo. Então, o pietista, ele fala assim, cara, existe uma ênfase muito grande na letra da lei, na interpretação, e beleza, isso tem um valor, mas o que tem mais valor é ter uma vida de santidade. Essa era a ideia do pietismo. Né? Então, ele, sacerdócio de cada crente, vida de estudo bíblico e oração, ou seja, ele não era contra o estudo bíblico, né? Mas é um movimento que aconteceu ali na pós-reforma. Racionalismo, também é um movimento que aconteceu na pós-reforma, que o intelecto humano pode decidir sobre o que é verdadeiro ou falso. Né? E o movimento do racionalismo também influenciou a questão de como você vê a Bíblia. Né? Ele nega o aspecto sobrenatural da Bíblia. Ou seja, eu sou uma pessoa racional, eu sou uma pessoa inteligente, eu penso, e tem coisas que estão na Bíblia que, tipo, como assim, inundou o mundo inteiro, não é? Animal falando, milagre. Então, o Baruch Spinoza, que é um filósofo aí, a razão humana é livre da teologia, a teologia, que é a revelação aqui, né? E a filosofia, a razão, tem esferas separadas. Eles começam a desassociar a teologia da filosofia. E a Era Moderna, onde nós nos encontramos, tá? No século XIX, a gente teve um movimento subjetivismo, né, que é uma visão que o conhecimento vem da sua própria experiência com Deus e que o bem supremo é a realização de experiência subjetiva. Ela tende a rejeitar a autoridade suprema das Escrituras, tá? Que são interpretações, né? E a ênfase nas emoções ao invés da doutrina de sistemas morais, a fé é uma experiência subjetiva. Isso a gente consegue ver, às vezes, em algumas denominações. Não vou dizer completamente desse jeito, mas, assim, algumas denominações, elas dão um valor maior para a experiência que você tem com Deus e para a subjetividade do que exatamente para a doutrina. Tá? Então, essa que eu acho que é a ideia ali. O sentimento tem um valor grande no seu relacionamento com Deus. E aí, assim, eu acho interessante, né? Algumas denominações têm um apreço muito grande pela palavra, mas às vezes tende para uma coisa fria. Isso, um movimento desse tipo é um movimento no sentido contrário. E eu vejo que às vezes o ideal é a gente ter as duas coisas. Né? Sim, com certeza, a gente estuda a Bíblia para ter um relacionamento com Deus. E a minha experiência com Deus é importante. Ela não define as doutrinas, ela não define o que está na Bíblia. É a minha experiência que define o que está na Bíblia. A Bíblia que se aplica à minha experiência. Então, eu não vou dizer que, sei lá, a ideia não é entrar em assunto polêmico, eu não vou dizer que o dom de línguas é contemporâneo porque eu oro em línguas. Então, a minha experiência, apesar dela ser válida para você, a sua experiência. Mas ela não vira uma regra de fé. Essa que é a ideia né? Então, o subjetivismo ali. Tá? Um outro movimento do século XIX, influenciado pela filosofia racionalista, é a crítica bíblica. Então, a crítica bíblica ela começa a questionar a autoria divina da Bíblia. Ela dá uma ênfase na autoria. A Bíblia não é um livro de Deus. A Bíblia é um livro escrito por homens. Ela tem erro, né? Ela não tem inspiração e não acredita no caráter sobrenatural. Tá? A gente também tem o liberalismo, que é um ataque às doutrinas do pecado, da depravação e inferno. Eu não vou saber explicar essas coisas nos mínimos detalhes. Tá? O nosso livro-texto ele trouxe esses pontos todos.
E o fundamentalismo é uma reação ao liberalismo e ele foca muito na parte literal, fundamentalista, né? Movimento fundamentalista. Então, são movimentos aí da modernidade. Conclusão. Tá? Então, a gente tem aí algumas abordagens de interpretação bíblica. A primeira é que a literal, histórico-gramatical, é o que a gente acredita. Tá? E nosso curso de interpretação bíblica e hermenêutica ele vai focar nisso, daqui para frente. Tá? O alegórico, o método alegórico, ele negligencia o literal. Então, ele dá muito mais ênfase nas questões alegóricas do que o literal. O tradicional, ele negligencia o individual, que é a tradição da igreja. A sua parte individual não tem valor. O que tem valor é a interpretação dada pela igreja. Apesar de ter um sentido nisso, negligencia completamente. Né? Talvez não é por aí também. O racionalismo negligencia o sobrenatural. Isso aqui não é as denominações cristãs não acreditam muito nisso, mas é uma coisa que acontece no mundo. Pessoas muito racionais, elas tendem a negligenciar a Bíblia exatamente pelo aspecto sobrenatural da Bíblia. E o subjetivo negligencia o objetivo. Que a gente tem, por exemplo, de objetivo na Bíblia. Isso aqui é um resumo do que a gente conversou aqui agora. Tá? A gente tem 8 minutos, eu vou dar 2 exemplos. Tá? Primeiro exemplo, Gálatas 4, 21. Aqui a gente tem Paulo. Vou ler para vocês. Digam-me vocês o que querem estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o da livre mediante a promessa. Isto é usado aqui como ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças. O próprio Paulo está falando que Sara e Agar representam 2 alianças. Tá? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa. Está aqui. Então, Agar representa a escravidão e a lei para o pecado e para a lei, e Sara representa a liberdade na nova aliança. Tá? Então, Paulo ele faz uma alegoria. Essa eu sei que está certa, porque Paulo foi inspirado por Deus quando ele montou isso. Então, a nossa ênfase é no literal. Eu admito que existem analogias na Bíblia. Eu admito que existem figuras de linguagem. Mas aquilo ele tem que ter um sentido. Tá? Aqui é um exemplo bíblico, e aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês de uma interpretação que eu faço. Tá? Vocês vão dizer para mim se vocês concordam ou não. Um leproso aproximou-se dele, Jesus, e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero ser purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Então, quando você vê a questão do leproso, e você volta no Antigo Testamento, você tem um texto de Levítico. Ele diz o seguinte: quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Então, se eu tenho lepra e eu faço parte da comunidade de Israel, para que eu não contamine os meus compatriotas, eu saio do arraial, eu vou viver fora do arraial, e até eu ser curado ou morrer. E aí, se alguém se aproximar de mim, eu falo impuro, impuro. Ou seja, a lepra é algo impuro. E quando estiver a doença, estará impuro, viverá separado para fora do acampamento. Aí tinha regras para ele poder voltar para o acampamento. Ele tinha que ir lá, mostrar para o sumo sacerdote, mostrar as feridas, ver que ele melhorou, ele voltava ao convívio. Tá? Então, o contexto de uma pessoa que tinha lepra era um contexto de vida complicado. Um contexto de vida que você estava isolado da sociedade, um contexto de vida que você era considerado impuro, e aquilo ali, contaminado, atrapalhava toda a sua vida. Existia também outras regras no Antigo Testamento que não coloquei aqui,
mas que se um homem tocasse algo que fosse impuro, ele não fala especificamente a lepra. Ele tinha que se isolar pelo dia inteiro. Então, se ele tocasse em sangue, se ele tocasse em animal morto, se ele tocasse numa lepra, e o sumo sacerdote era pior ainda, né? Ele tinha regras adicionais. A pessoa ela tinha que sair, se excluir da sociedade por um dia, 2 dias, algum tempo, não lembro de cabeça, e voltar para o convívio. Então, aquilo ali contaminava. Tá? Beleza? Oi? Perfeito. Perfeito. Então, com base em todo esse contexto, tá? O que Jesus fez aqui? Ele tocou no leproso. Se Jesus tocasse no leproso, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que se afastar. Mas nós estamos falando de Deus aqui, nós estamos falando de qualquer pessoa. Tá? E eu faço uma analogia aqui. Como o texto bíblico, ele fala que a lepra era uma impureza, era algo que afastava você da sociedade, como que eu interpreto e aplico isso na minha vida hoje. Né? Eu sou um leproso, porque eu tenho um monte de pecado na minha vida. E quando Jesus me toca, não é Jesus que fica impuro, é eu que sou purificado. Quando eu pego a regra que existe lá no Antigo Testamento, eu entendo aquilo ali naquele contexto, eu me coloco no lugar da pessoa, né? O meu pecado me afasta de Deus. O meu pecado. Sou leproso. Mas quando eu encontro com Jesus e ele me toca, ou ele te toca, ele me purifica, porque ele é Deus. Então ele não é contaminado pelo meu pecado. É eu que sou purificado pelo toque. Jesus ele quebrou a lei ali, né? Ele não podia tocar, mas ele tocou e ele foi curado. Então é uma alegoria, mas ela está baseada. Vocês concordam com a minha alegoria? É bonito, né? É bonito. É uma alegoria. Ou seja, eu estou entendendo a Bíblia, eu estou buscando um significado na Bíblia, e esse é o motivo da gente tentar estudar. Eu sei que a aula foi chatinha, tá? É difícil, é muito denso, mas quando a gente começa a entender, para mim foi bom fazer o estudo. Né? A gente vai mais certo, a gente vai, né, eu fico dentro daquilo que é a palavra de Deus. Tá? Aqui estão as nossas referências. Tá? Obrigado pela presença. 1 minuto, perguntas.